Olá, quinto ano! E aí, como vocês estão? Vamos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Lembrando que nós estamos finalizando o livro Marcha, tá? Livro Marcha Criança. Que dentro desse livro, então, nós temos muitas revisões, né? Muito exercício aí com a escrita, né? Caligrafia. Então, é muito importante para vocês. Vamos lá, pessoal. Da página 114 até 117. Senão separado e ser junto. Vamos ver como nós devemos escrever cada um desses termos, tá? Aqui, pessoal, vou pular esta cantiga aqui que está no começo. Bom, vou ler para vocês, depois no final a gente retoma com outras cantigas, tá bom? Que eu acho importante vocês relembrarem. Leia a cantiga. O meu chapéu tem 3 pontas. Tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Então, nós temos aqui uma cantiga, tá bom? Uma cantiga popular, nós temos várias, inclusive, né? Várias cantigas de música populares, né? Que são bem interessantes, tá? Copie o terceiro e o quarto verso da cantiga, para que vocês possam compreender, né? O que nós temos aí de diferente, relacionado, então, aos termos senão, separado, e senão junto. Porque depois nós continuaremos a copiar outras frases que vocês vão poder diferenciar esse senão. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Observem que nós colocamos o senão separado. Por quê? Este senão, pessoal, ele dá o sentido de quê? Ele dá o sentido de caso não, né? Então, se nós substituirmos esse senão por caso não, dá certo. Então, ele é separado. Então, caso não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Então, como eu consigo perfeitamente substituir esse senão por caso não, é porque eu devo separadamente, tá bom? Continuando. 2. Reescreva as frases a seguir, atentando ao uso do senão junto. Ele não faz outra coisa senão reclamar. Agora o senão é junto. Copiem novamente. Ele não faz outra coisa senão reclamar. Reparem que esse senão, ele dá o sentido de caso contrário, né? Do contrário, a não ser que. Então, ele não faz outra coisa, né? A não ser reclamar. Então, eu consigo substituir este senão por a não ser. Então, se eu consigo substituir esse senão por a não ser, significa que é um senão junto. É dos termos, uma das formas de eu escrever o senão junto é dessa maneira. Quando eu substituo ele, né, e eu consigo dar esse sentido. Bom, então, se eu conseguir substituir ele por ele não faz outra coisa senão reclamar. Ele não faz outra coisa a não ser reclamar. Então, é uma substituição que faz com que eu compreenda que esse senão é junto. B. Levante, senão você vai se atrasar. Ou seja, levante, senão você vai se atrasar. Copiando novamente. Levante, caso contrário, você vai se atrasar. Levante, do contrário, você vai se atrasar. Então, eu consigo substituir esse senão por outros termos relacionados à regrinha, né, de se utilizar o senão junto. Então, aqui embaixo, nós temos a regrinha, ó. Se eu utilizar, como eu utilizo o senão separado? Quando, né, ele equivale a caso não. Então, eu consigo substituí-lo por caso não. Então, daí ele é separado. E quando que eu utilizo o senão junto? É quando ele equivale a caso contrário, do ou a não ser. Então, se eu substituo esse senão por caso contrário, do contrário ou a não ser e dá certo, é porque ele deve ser escrito junto. 3. Complete as frases com senão separado ou senão junto. Letra A. O que faremos senão, né, separado, chegarem logo? Né? Então, o que faremos caso não chegarem logo, né? Caso não cheguem logo, então eu consigo substituir perfeitamente. Letra B. Não grite, senão o bebê vai acordar. Não grite, né? Caso contrário ou do contrário, o bebê vai acordar. Então eu consigo substituir, né? Pelas regrinhas do senão junto. Resolva isso logo, né? Letra C. Resolva isso logo, senão estaremos perdidos. Resolva isso logo, caso contrário ou do contrário, estaremos perdidos. Então, é uma substituição que eu consigo fazer e que me faz compreender que é um senão junto.
Brincando e aprendendo, pessoal. Vamos lá, desafio. Lembrando que vocês vão fazer esses exercícios, né? Depois pausar e fazer a correção. Espero que vocês tenham feito. Agora, daqui em diante, também temos mais alguns exercícios, né? De brincadeira e tudo mais. Vocês vão fazer, depois pausar para fazer a correção. Depois pausar, não. Fazer, né? Pausar, fazer e voltar para corrigir. Tá bom? Brincando e aprendendo. Desafios. Qual é o dado errado? Né? Então, nos dados aqui, a soma das bolinhas marcadas nos lados opostos sempre dá 7. Portanto, um deles, né, é falso. Então, o que vocês têm que fazer? Circular, né, o que estiver errado. Então, no caso aqui, nós temos o dadinho, na verdade, colocado um quadrinho em volta dele, né, um quadradinho, para mostrar qual que é o errado. Um clipe solto. Entre os clipes abaixo, só um está solto. Descubra qual é. Então, nós temos aqui, ó, um solto, que é o único que está solto. Os outros todos estão ligadinhos ali, conectadinhos, certo? Juntinhos. Traçando retas. Divida a figura em 3 partes iguais, traçando 2 retas. Então, olha, se eu traçar essas 2 retas aqui, ó, esta e esta, eu consigo dividir a figura em 3 partes, perdão. Tá bom? Vamos lá. 4. Nos enunciados das atividades 1, 2 e 3, aqui tá ruim para ler, pela apostila. 1, 2 e 3, há verbos no modo imperativo, né? Que esse modo imperativo, ele faz um pedido, ele dá uma ordem, tá bom? Então, quais são esses verbos? Circule, descubra e divida. Bom, então, nas atividades anteriores, né? Nós temos estes verbos. Peraí. Ó, na 1, 2 e 3, nós temos esses verbos. Circule, que está aqui no comecinho. Descubra, está aqui no 2. E divida, está no 3. 5. Perdão, gente. 5. Tire 2 palitos da figura de maneira que sobrem apenas 2 quadrados. Ó, se nós tirarmos este palito e este outro, nós vamos ter 2 quadrados, um dentro do outro. Então, são atividades para brincar, terminando o livro Marcha Criança, tá? No final, pessoal, nós temos algumas sugestões para o aluno de livros que vocês podem ler, né? Histórias de avó e avô, João e o Pé de Feijão, Memórias de Esquecimento, Memórias de um Elefante, O Mágico de Oz, Os Saltimbancos, Wall-E, e depois nós temos alguns sites aqui também recomendados. Aqui, pessoal, na página 119, é um CD e um DVD, então daí já não é livro, tá bom? Mas são todos relacionados a sugestões para vocês. Agora, pessoal, eu coloquei uma cantiga aqui para vocês relembrarem, tá bom? Então, nós temos várias cantigas populares, né? E essas cantigas, elas são muito importantes, tá? Essas cantigas, na verdade, elas fazem parte da nossa história, da nossa cultura, então da história, da cultura do Brasil, né? Cantigas populares, historinhas, musiquinhas populares, né? Que nós conseguimos identificar e ouvimos até mesmo desde crianças, né? Geralmente aí com toda uma memória afetiva por trás, né? E com assuntos, assim, relacionados à nossa cultura, né? Assuntos que são engrandecedores, né? Digamos assim, para a nossa mente, para o nosso coração, né? Nos trazem benefícios, né? Nos trazem boas memórias, boas lembranças, né? Então, são gostosas de se ouvir, né? Então, vamos lá, nós temos aqui do alecrim, que é uma das que eu mais gosto. Então, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Mas tem mais ainda, né? Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Daí continua de novo, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado.
Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Mas daí sempre tem um repeteco, né? Por isso que eu falei novamente para vocês. É o refrão, depois repete novamente. Tem também a história da... Deixa eu lembrar agora, que fala sobre a rua, né? Agora eu não lembro, mas é que fala, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, né? Com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é um alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é do alecrim. Aí a gente faz uma junção, né? Então, quer dizer, às vezes a gente consegue fazer essa partezinha se essa rua fosse minha, juntando com o alecrim também, né? Eu já vi também alguns casos que a gente consegue juntar, somar, né, digamos assim, né, os dois termos para que a gente possa enriquecer mais ainda, né? Fica bonitinho, que nem eu falei agora, né? Bom, pessoal, então por enquanto seria isso mesmo, tá? Depois na próxima aula nós daremos continuidade a algumas atividades aí de revisão e tudo mais, para que vocês possam retomar alguns termos aí, alguns assuntos, alguns conteúdos que são muito importantes, tá bom? Então nós vamos continuar, né? Ainda temos algumas aulas de português para poder dar continuidade. Bom, então essa aqui foi a cantiga Alecrim, aí eu falei sobre a outra, que agora eu não consigo lembrar o nome, mas é sobre, né, eu recitei, né, para vocês relembrarem, depois eu juntei as duas para vocês verem como que fica bonitinho, tá? E temos tantas outras aí, né, nós temos Cai Cai Balão, né, nós temos muitas cantigas que trazem um pouco do folclore, um pouco da nossa cultura, nos trazem boas lembranças, boas memórias, né, alegria, um bem-estar. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Então na próxima aula nós continuaremos. Até mais, um grande beijo a todos vocês. Tchauzinho.